No comunismo para Karl Marx, quando ele fala de propriedade privada, ele não está pensando de maneira imediata no seu carro, na sua casa. Ele está falando dos meios de produção, a terra, a ferramenta para se produzir as coisas, o maquinário e por aí vai. Os esquerdistas, entretanto, são muito mais gulosos. Eles querem dominar tudo. É por isso que, por exemplo, você paga IPTU, porque a sua propriedade não é sua. Você paga IPTU por quê? O asfalto você já pagou, a luz você já pagou, o esgoto você já pagou. É porque a sua propriedade não é sua, é do Estado. E isso tem na sua essência uma ideia totalmente comunista. Karl Marx, no seu manifesto comunista, ele diz o seguinte: a história de todas as sociedades até o presente é a história da luta de classes. A história do mundo, que move o mundo, é a luta de classes. Que nos dias de Karl Marx ele resume entre burgueses e proletários. Mais ou menos, de maneira mais simples, para não me delongar, entre ricos e pobres, seria mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Está vendo? Eles vivem brigando, os ricos e os pobres. O mundo vive em guerra. O que move o mundo são as classes, a luta de classes. E aí surge a pergunta: por quê? Por que existe classe? Porque existe propriedade. Só existe rico e pobre porque existe uma propriedade. Se não houvesse propriedade privada, se tudo fosse de todo mundo, não haveria classes. Portanto, não haveria brigas. Todos os problemas se resolveriam. Sim, preste atenção no que eu acabei de falar, porque sim, eu acabei de resumir toda a essência comunista. E é fundamental entender isso para entender toda a proposta filosófica de Karl Marx. Segundo ele, o céu desceria na terra num instante em que a propriedade privada fosse abolida. Para Karl Marx, o inferno subiu à terra quando um homem se assentou em um terreno e disse: aqui é meu. Ali começaram todos os problemas. A ilusão da religião, por que ela existe? Ela se assenta sobre a propriedade. Sim, a religião é apenas um instrumento de manipulação capitalista para manter as pessoas na escravidão. A religião surge da propriedade privada. A família, o que é a família? A família se assenta sobre a propriedade privada, dizia Karl Marx. Portanto, acabe com a propriedade privada, você acabará com a religião, você acabará com a família, e aí então a canção de John Lennon se cumprirá. Não haverá posse, não haverá religião, e o mundo viverá em paz. Ele dizia que, primeiro, haveria mais produtividade se não houvesse propriedade privada. Os pobres ficariam com os recursos que eles estavam sendo explorados pelos capitalistas. Então, tendo a certeza de que eles obteriam a fonte de os recursos de seu trabalho, eles então teriam mais ânimo e por isso eles iriam trabalhar muito mais. O mundo seria muito mais próspero. Não foi assim. Lenin, seguindo as ideias de Karl Marx, em 1917, deu o golpe bolchevique na União Soviética. Primeiro, ele estatizou as propriedades, ou seja, todas as propriedades foram roubadas e transferidas para o Estado. E ele coletivizou o campo, de maneira que se você produzisse trigo, você não ficaria mais com o seu trigo. Esse trigo iria para um fundo comum, em que o Estado distribuiria de maneira igualitária para todos. Qual foi o resultado dessa política? Mais de 100 milhões de mortos, a maioria de fome. Por quê? Não tendo estímulo para trabalhar, haja visto que eles não viam esperança de ficar com aquilo que produziam, as pessoas não trabalhavam. Eles tiveram que ter uma presença muito grande do Estado para obrigar as pessoas a trabalhar. As pessoas não queriam trabalhar. Não havia produtividade. As pessoas morriam de fome. Rodrigo Constantino, em seu livro Privatize Já, ele faz uma citação de um outro livro, um livro chamado Como o Capitalismo Salvou a América. Em 1607, alguns ingleses chegaram na colônia americana, nos Estados Unidos. 104, para ser mais preciso. E como eles administravam aquela sociedade, aquela colônia? De maneira coletiva. Tudo que era produzido ia para um fundo em comum, administrado por um agente do Estado, que distribuía de maneira igualitária para todos. Sabe qual foi o resultado dessa política? Depois de algum tempo,
Somente 38 pessoas dessas 104 estavam vivas. Todas as outras haviam morrido de fome ou de algum tipo de doença. 2 anos depois, 500 recrutas chegaram da Inglaterra. E a mesma ideia estava sendo perpetuada, tudo em comum. Não havia propriedade privada, tudo em comum. E o Estado distribuía de maneira igualitária. 440 morreram logo em seguida, de fome e de doença. No ano 1611, o governo enviou Thomas Dale. E Thomas Dale fez o seguinte: privatizou. Pegou a terra e deu um pedaço de terra para cada família. E assim, a história americana começa. E as pessoas param de morrer. Você, se você foi ensinado apenas pela escola, seja ela particular, evangélica, não importa. Não importa. Pode ter uma inscrição lá de cristã, são esquerdistas. São esquerdistas. Você deve ter aprendido desde pequeno a dizer que privatizar algo é ruim. Eu lembro que eu era garoto e eu não sabia por quê, mas eu repetia: privatizar é ruim. Por quê? Não sei. Privatizar é ruim. Era assim. Os mais antigos aqui devem se lembrar quão caro era um telefone. Alguns trocavam telefone, uma linha telefônica, aquele telefone fixo. Os jovens nem devem saber o que é isso, né? Telefone fixo. Trocava em carro, em terreno. Que coisa, hein? Em 1996, a telefonia era estatal, a Telebrás administrava, detinha o monopólio. Em 1996, a Telebrás disponibilizou sofríveis 55 mil linhas de telefone. Para um país enorme como o nosso. É óbvio que é uma gota num oceano. 55 mil linhas. Quando foi privatizada a Telebrás, o Lula, cachaceiro, petista, Lula, disse o seguinte: o governo fez uma festa com a privatização. Imagino como Judas fez uma grande festa quando vendeu Jesus Cristo. Lembre-se disso. Os esquerdistas, eles não creem em religião. Ou eles matam os religiosos, ou eles fazem isso aqui, se utilizam da religião para seus propósitos. É só isso. Venderam o país. Sabe quantas linhas telefônicas há hoje? 230 milhões. Mendigos têm celular. Sim, o mendigo ali da esquina tem, ele só não mostra para você, mas ele tem. Todo mundo tem. Imagine se você fizesse isso na educação, na saúde.